Convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 4, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 4. E eu vou pedir para que você fique com sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus. Essa história que vamos ler, a história do encontro de Jesus com uma mulher na região de Samaria. História esta descrita somente pelo apóstolo João. Essa história não foi contada pelos sinópticos, pelos evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, sinópticos porque eles são semelhantes. E graças a Deus porque o Espírito Santo inspirou o João a escrever essa história. João já era bem velhinho, perto dos seus 100 anos de idade. E como João foi inspirado de uma forma tão especial pelo Espírito Santo a escrever este evangelho. Então diz assim os primeiros versículos de João capítulo 4. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Até aí. Vamos ler até aqui por enquanto. Mas fica aí com sua Bíblia aberta nesse texto da palavra de Deus, João capítulo 4. Jesus estava indo da Judeia para a Galileia. Você pega o mapa da Palestina nos dias de Jesus, você vai ver que a Palestina era dividida em três regiões. Ao sul a Judeia, onde ficava Jerusalém, o templo. No centro da Palestina, a região da Samaria. E ao norte, a região da Galileia. Os judeus concentravam-se na Judeia e ao norte na Galileia. Então Jesus ele estava indo do sul, né? Ele estava indo do sul para o norte. Ele estava saindo da Judeia, indo para a Galileia ao norte. Então ele, obrigatoriamente, fazendo o caminho mais curto, ele teria que passar pela região da Samaria. E ao entrar em Samaria, lá no poço de Jacó, Jesus começou então a dialogar com aquela mulher, a mulher samaritana. Samaritana porque ela era de origem samaritana daquela região. Acontece que, para a gente entender essa história, nós precisamos saber que os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Aliás, eles não somente não se davam, eles se odiavam. Eles se odiavam mortalmente. E essa história começa lá no ano 700, aproximadamente, antes de Jesus. Quando aconteceu o cativeiro assírio, e os assírios invadiram o reino do norte, Israel, as 10 tribos, e o cativeiro assírio tinha uma particularidade importante, que quando eles entravam num povo, eles dominavam uma nação, eles misturavam aquela nação dominava, eles miscigenavam aquela nação. Então, quando os assírios entraram no reino do norte, eles trouxeram gente de outros povos para a região do reino do norte. E eles levaram muitos israelitas para outros lugares. Então acabou acontecendo que aqueles israelitas, descendentes de Abraão, eles tornaram-se um povo mestiço, eles se misturaram com outras nações. Acabou acontecendo que por conta disso, a única tribo que sobrou das 12 foi a tribo de Judá, ao sul, o reino do sul. Então, aí começa toda aquela rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus, a partir daquele momento, não consideravam mais
aqueles habitantes de Samaria como legítimos descendentes de Abraão, como legítimos descendentes dos patriarcas de Israel. Então eles não consideravam os samaritanos filhos de Abraão. E os samaritanos, eles também odiavam aos judeus. Então os judeus, eles não aceitavam os samaritanos como legítimos descendentes de Abraão. Os samaritanos e os judeus, isso é muito interessante, eles adoravam o mesmo Deus. Eles reverenciavam igualmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tanto os samaritanos quanto os judeus consideravam Moisés como o principal profeta e o maior profeta de Israel, como o maior dos legisladores. Mas tanto judeus quanto samaritanos não consideravam um ao outro como povo de Deus, como gente de Deus, como gente que Deus ama, como gente que Deus quer bem. Então os samaritanos, eles estavam proibidos de entrar no templo em Jerusalém. E naquela época isso era uma coisa muito séria, porque se você não podia entrar no templo, não tinha como você cultuar, porque muitos dos sacrifícios ordenados pela lei de Moisés, você tinha que entrar no templo. E os samaritanos, eles estavam proibidos de entrar no templo em Jerusalém. Então o que eles fizeram? Eles criaram o seu próprio templo lá em Samaria. Então lá no Monte Gerizim, eles criaram um santuário para eles adorarem a Deus. Então veja que nasceu ali um ódio ardente e violento entre judeus e samaritanos. O ódio era tão grande que quando um judeu passava por Samaria, muitos deles eram assaltados e alguns eram mortos por samaritanos. O ódio era tão grande que para um judeu receber um pedaço de pão de um samaritano, aquilo era pior do que receber um pedaço de uma carne de porco de uma outra pessoa. E você sabe que o porco para o judeu é um animal imundo. Então eles se odiavam, eles viviam trocando zombarias, insultos, e às vezes a coisa acabava realmente em morte. Daí você começa a entender a reação daquela mulher, quando Jesus, que saiu da Judéia, indo para a Galileia, para em Samaria e pede água para ela tem uma reação primeiro de não aceitar aquele pedido. Como que você, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou mulher samaritana? Daí você começa a entender por que aquela mulher achou estranho aquele pedido, porque judeus e samaritanos, eles não se falam, eles não se conversam, eles se odeiam, um quer matar o outro. Então, quando nós olhamos para essa história, a gente vai ver como que Jesus lidava com aquela situação. E nós não apenas aprendemos isso, mas nós aprendemos o que Jesus quer fazer na nossa própria vida. Porque a figura daquela mulher, e essa história contada por João, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto político, ela tem um contexto religioso, ela tem um contexto étnico, mas ela sobretudo tem um contexto espiritual. E esse contexto espiritual, ele toca a nossa vida, ele fala ao nosso coração. Porque de certa forma, nós somos exatamente como aquela mulher no poço de Jacó. Espiritualmente nós somos exatamente como aquela mulher. Então nós vamos ver como que Jesus, ele transformou aquela mulher pecadora, que era religiosa, em uma verdadeira adoradora. Nós encontramos na história, Jesus chegando em Samaria, os discípulos haviam ido comprar alimento, e Jesus estava cansado da caminhada, então ele para naquele poço, ao meio-dia. Você imagina o sol do meio-dia na Palestina, um calor terrível, um cansaço imenso. Jesus para, ele está com sede, para descansar no poço de Jacó, para beber daquela água. E no primeiro diálogo entre Jesus e aquela mulher, ela já demonstra a controvérsia que havia entre judeus e samaritanos. Olha o que diz a partir do versículo 7. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E aí a mulher respondeu. Olha a pergunta dela, uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando alguém pergunta e você já sabe qual é a resposta.
E a pergunta dela é a seguinte: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E aí João explica para os seus leitores: ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então a primeira coisa que a gente nota nessa história a partir desse momento é a ignorância espiritual daquela mulher, a falta de conhecimento de Deus. Aí olha o que Jesus disse para ela, no versículo 10: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. O que Jesus estava começando a fazer com aquela mulher, gente? Jesus estava começando a se revelar para ela. Ele pediu água, ela se negou a dar água para ele, e a resposta que ele deu foi: se você soubesse quem está falando com você, essa pessoa que está falando com você, que sou eu, você pediria água para mim, e eu te daria a água da vida. Talvez muitos de nós, ao sentar naquele poço e pedir água para aquela mulher, e ela dissesse assim para a gente: mas como que você, que é de um povo diferente do meu, está me pedindo água para beber? Talvez muitos de nós já dispararia para aquela mulher: então você vai para o inferno, então bebe tudo você sozinho e se afogue nesse poço aí. Mas não foi isso que Jesus fez. A resposta de Jesus foi outra. Jesus, ele começou a se revelar para aquela mulher. Jesus estava querendo se revelar a ela. E você sabe que é exatamente isso que Jesus está fazendo hoje, que Ele sempre fez. Jesus, Ele sempre tem um meio de se revelar às pessoas. Ele usa a igreja, Ele usa a nossa vida, Ele usa a palavra dEle para se revelar às pessoas. Jesus, Ele quer se revelar a muitas pessoas aqui nesta manhã. Talvez você tenha entrado aqui hoje e você ainda não conhece Jesus. Jesus quer se revelar a você. Ele tem uma água, que se você beber dessa água, você nunca mais vai ter a sede. E aí aquela mulher respondeu assim no versículo 11: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Sabe por que a mulher deu essa resposta? Primeiro, porque ela estava ainda tripudiando Jesus. Segundo, porque ela não compreendeu a declaração espiritual de Jesus. Porque a declaração de Jesus era uma declaração espiritual. A resposta da mulher foi uma resposta racional, lógica, humana. Mas Jesus havia dado uma declaração espiritual. A mulher não tinha compreendido. Por quê? Porque ela estava espiritualmente cega. Muitos hoje reagem da mesma maneira às palavras de Jesus, ao Evangelho, à palavra de Deus. Muitos reagem da mesma maneira, não conseguem compreender a verdadeira mensagem do Evangelho. Tem gente que frequenta a igreja e ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, para a gente compreender ela, nós precisamos da revelação do Espírito Santo. E para a gente ter essa revelação do Espírito Santo, a gente precisa estar aberto para essa revelação. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios: que as coisas espirituais, elas somente podem ser discernidas espiritualmente. E o homem natural, quem que é o homem natural? É aquela pessoa que ainda não passou pela experiência do novo nascimento. Essa pessoa não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus podem somente ser compreendidas, entendidas espiritualmente. Ou seja, nós só podemos compreender as coisas de Deus se nos abrirmos para Ele, se permitirmos que o Espírito Santo nos revele isso. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Aí olha só o que aquela mulher falou para Jesus, no versículo 12: nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Aí olha a pergunta que ela faz para Jesus. Ela continua provocando Jesus, né? Ela quer tirar Jesus do sério. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? O que eu e você, no lugar de Jesus, depois de 3 respostas mal educadas, diríamos para aquela mulher? Talvez alguns de nós já teríamos derrubado ela dentro do poço, ou tentado afogá-la no poço.
Ela está querendo provocar Jesus. E ela agora fala de Jacó, porque Jacó era um patriarca para os samaritanos, assim como Jacó era um patriarca para os judeus. O poço de Jacó estava naquela terra dos samaritanos. Então, sendo Jacó um patriarca respeitado pelos samaritanos, aquele poço que Jacó havia dado de beber para a família dele, para os animais dele, havia se tornado uma espécie de símbolo nacional para os samaritanos. Aquele poço tinha para eles um valor espiritual até para os samaritanos. Então eles tinham um orgulho daquele poço. Eles tratavam aquele poço como se fosse um santuário. Então o que a mulher estava fazendo? Ela estava claramente comparando Jesus com Jacó. Ela estava querendo dizer: olha, me desculpe, mas Jacó é maior do que você. E não é isso que o mundo tenta fazer, gente? O mundo tenta comparar Jesus com os fundadores das grandes religiões do mundo. Estamos tendo aqui, agora recentemente, no nosso seminário teológico, estudo sobre seitas, heresias. E como Jesus ele é comparado. Aliás, Jesus ele é diminuído. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer fazer as pessoas acreditarem que Jesus está em pé de igualdade com Buda, que Jesus está em pé de igualdade com Maomé, que Jesus está em pé de igualdade até com Moisés. As pessoas querem ensinar que Jesus ele foi apenas um homem como qualquer, alguém que se destacou, que fundou o cristianismo. Então diminuem Jesus e o comparam com outras pessoas que morreram e estão até hoje enterradas debaixo da terra. Mas Jesus ele é incomparável, porque Jesus ele não é um homem qualquer. Jesus é o próprio Deus que se fez homem para nos substituir na cruz. Homem sem pecado. Jesus ele é o Filho de Deus, a segunda pessoa divina da triunidade. Jesus ele está sobre todos. Todo nome há de se dobrar todo joelho há de se dobrar perante Jesus, e toda boca há de confessar que Ele é o Senhor. Não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe ninguém maior do que Jesus. Jesus ele morreu e ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus ele veio na sua primeira vinda como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na sua segunda vinda, ele virá como juiz. Apocalipse 19, Mateus capítulo 25, Jesus ele voltará como juiz, trazendo condenação, trazendo morte, inaugurando o reino milenar. E somente entrarão naquele reino os que durante a grande tribulação não se dobrarem perante o anticristo. E a igreja não estará aqui, porque ela será arrebatada antes da grande tribulação. Porque Ele é Senhor, Ele está sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém como Jesus. Jesus é incomparável. E o cristianismo não é mais uma religião. Cristianismo é mudança de vida, é novo nascimento, é relacionamento com Deus. Jesus não veio inaugurar mais uma religião. Jesus veio nos trazer salvação, vida, transformação e vida eterna. O que ninguém mais pode fazer. Na religião, as pessoas estão sempre tentando fazer algo para agradar o seu Deus. E quando que isso será suficiente? A pessoa nunca sabe. O que ela vai fazendo é sacramento, é penitência, é pagamento de dívida, é ritual. O cristianismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo não é fazer. O cristianismo já está feito. Eu estou falando na perspectiva da salvação. Já está feito porque Jesus já fez. E o que fazemos para Deus, no reino de Deus, não é para sermos salvos, porque já somos salvos. O fazemos porque já temos a salvação. Então é uma coisa completamente diferente. Não dá para comparar Jesus. Não dá para comparar Jesus com ninguém, porque Ele é melhor e maior do que tudo. É isso que diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Então, meus queridos, olha o que Jesus vai dizer para aquela mulher. Olha a resposta que Ele vai dar.
Na resposta que ele vai dar, ele vai dizer claramente que ele quer dar uma água diferente para aquela mulher. Versículos 13 e 14 diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja, o que aquela mulher estava tentando fazer com Jesus? Aquela mulher, ela queria fazer comparações e discutir tradição religiosa. A maior besteira que um crente pode fazer quando vai falar de Jesus para alguém é querer ficar discutindo tradição religiosa, é querer ficar discutindo teologia, querer ficar discutindo religião. Você não tem que fazer isso. Quando você vai falar de Jesus para alguém, você tem somente que falar o que Jesus fez na tua vida. Conta para a pessoa o que ele fez na tua vida. Já é o bastante. Testemunha faz isso. Testemunha fala o que nós vimos, ouvimos ou experimentamos na nossa própria vida. Então aquela mulher queria fazer comparações, discutir tradição religiosa. Mas Jesus, o que ele faz? Ele retoma o foco espiritual da conversa. Aquela mulher é como um carro numa rua de lama, querendo sair da pista, né? Toda hora ela está querendo sair e cair na ribanceira. E Jesus está ali trazendo esse carro de volta, retomando a conversa para um foco espiritual. Ele quer tocar a alma sedenta daquela mulher. Ele diz que a água que ele tem para dar pode fazer coisas maravilhosas na vida da pessoa que beber essa água. Ele disse: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo que a água que ele tem para nos dar é suficiente para suprir as necessidades da nossa alma. A água que Jesus tem para nos dar é suficiente para matar a sede da nossa alma, a sede do nosso coração, porque o coração do ser humano é um coração sedento por Deus. E é por isso que as pessoas buscam a religião, buscam experiências espirituais, porque o coração do ser humano está em busca do Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro não pode ser encontrado na religião. O Deus verdadeiro pode ser encontrado somente em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo que a água que ele tem para dar é suficiente para matar a sede da nossa alma, transformar a nossa vida a partir do novo nascimento, e isso se estende por toda a eternidade com Ele. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É por isso que quando a gente se converte de verdade, a gente abandona de verdade os outros deuses, porque só Jesus nos é suficiente. Eu sempre gosto de brincar, eu sempre falo isso, mas eu brinco, mas eu falo sério, que antes da gente se converter, a gente atirava para tudo quanto é lado. Você lembra disso? Não sei se você era esse tipo de pessoa. Na terça-feira você ia na benzedeira, na quarta-feira você jogava búzios, na quinta-feira você ia no centro, na sexta-feira você fazia despacho, no domingo você estava na missa, não é isso? E na tua casa tinha um monte de objeto lá, ferradura atrás da porta, não tinha? Aquele elefante lá com a poupança virada para fora para trazer prosperidade, aqueles enfeites lá com um saquinho com feijão dentro, arroz, lentilha, sei lá o que, para trazer sorte. Talvez você acreditava em duende, tinha bruxinha na tua casa, quem sabe uma pirâmide para atrair bons fluidos. Aí você entregou tua vida para Jesus, você bebeu da água que Jesus tinha para dar. Aí o que você fez? Você jogou todo esse lixo fora, porque Jesus abriu o teu entendimento espiritual. Aquilo para você perdeu o valor. E eu falo isso com todo respeito, se alguém está aqui nessa manhã e acredita nessas coisas. Eu falo isso com todo respeito porque eu também acreditava. Eu não saía de casa sem ler o meu horóscopo. Eu era de Áries, agora eu sou de Jesus. Você quer saber como funciona esse negócio de horóscopo, de jornal? Pergunta para o pastor Alex. Ele trabalhava no Diário de Suzano, irmãos. Ele era garoto. E ele era o responsável pelo setor de horóscopo.
Pergunta para ele como funcionava esse troço aí. Não, você não vai imaginar ele com um turbante na cabeça, né, com uma bola de cristal. Não, não é isso não. Ficava ele mais outro garoto. Vamos ver quem a gente vai escolher hoje. Vamos colocar esse negócio aqui para o Escorpião, isso aqui para o Ares, isso aqui para o... Gente, só Jesus. É melhor você ser guiado por aquele que criou as estrelas do que ser guiado pelas estrelas, porque aquele que criou é maior do que aquilo que foi criado. Amém? Aí olha o que a mulher falou para Jesus, versículo 15. Aí olha só como Jesus, gente, Jesus é demais, né? Olha só como Jesus, a partir desse momento, ele chama a atenção daquela mulher. Olha o que ela diz no versículo 15: por favor, me dê dessa água. Agora ela não quer mais fugir da conversa, ela não quer mais provocar Jesus. Agora ela está começando, ela está querendo o que Jesus está oferecendo. Me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Agora preste atenção, aquela mulher agora se interessa por aquilo que Jesus está dizendo, mas o interesse dela é por motivos errados. O interesse dela é por motivos errados. Mais uma vez, ela não está entendendo a declaração espiritual de Jesus. Ela não está entendendo. Jesus, ele conseguiu o quê? Instilar a curiosidade dela. Mas as motivações do coração dela permaneciam os mesmos. Tudo bem, isso é um processo mesmo. Para muita gente conhecer a Deus, às vezes é um processo, né? De ouvir, de entender, de compreender, de ser tocado por Deus. Então aquela mulher, ao dizer isso para Jesus, ela revelou duas coisas. Primeiro, ela revelou o seu coração supersticioso. Aquela mulher era supersticiosa. Ela disse para Jesus, ela estava dizendo para Jesus o seguinte: será que esse cara que está falando comigo, ele tem alguma água milagrosa? Tem muita gente atrás de água milagrosa. Muita gente atrás de água milagrosa. Será que essa mulher tem uma água milagrosa? Né? Tem muito crente, infelizmente, que está atrás de água milagrosa. Né? Uma vez uma mulher disse assim para mim: pastor, o senhor vende óleo para levar para casa? O senhor dá óleo para levar para minha casa? Eu falei: por que você quer levar óleo para casa, irmã? Eu falei: você não precisa levar o óleo para casa, nem comprar óleo, porque o óleo já está dentro de você, o Espírito Santo está em você. Aí eu fui explicar para ela que o óleo é só um símbolo do Espírito Santo. É só um símbolo de que a pessoa está sendo separada, colocada aos cuidados de Deus. Não é o óleo que opera a cura. Olha o que Tiago diz lá em Tiago 5. Tem alguém doente, chama o pastor da igreja, ele vai ungir o enfermo com óleo, e a oração da fé curará o doente. Então o que vai operar a cura? Não é o óleo, é a oração da fé. É Deus que opera a cura. Ela também se revelou o quê? Interesseira e materialista. Interesseira e materialista. Olha o que ela diz para Jesus: me dá dessa água, porque assim eu não vou precisar mais tirar água desse poço. Não vou precisar mais ter o trabalho de vir aqui debaixo do sol do meio-dia, me cansar, ter esse desgaste todo. Eu quero dessa água. Muitos buscam Jesus por interesses materialistas. Muitos buscam a Jesus por interesses mundanos. Muita gente não busca Jesus porque o ama, porque o deseja, porque quer estar na sua presença, porque quer que a vontade de Deus se cumpra acima da sua própria vontade. Eu citei Tiago, vou citar Tiago de novo. Tiago diz lá na sua epístola, Tiago que era irmão de Jesus, inclusive filho de Maria, que se tornou depois o líder da igreja de Jerusalém. Ele diz o seguinte: olha, vocês pedem coisas a Deus e vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem com motivações erradas, vocês pedem coisas para Deus para os motivos errados. Então Deus não atende o pedido de vocês. Está escrito lá na Bíblia. Essa mulher pediu algo para Jesus, mas as motivações do coração eram repudiáveis. E sabe o que acontece, gente? Acontece que Jesus sabe tudo o que acontece dentro de nós.
Olha a estratégia de Jesus. Olha a estratégia de Jesus com aquela mulher. Jesus sabe tudo da gente, irmãos. Ele sabia tudo da vida daquela mulher. A resposta de Jesus foi, quando ela pediu daquela água para Jesus. No versículo 16 em diante, Jesus diz assim para aquela mulher: vai chamar o teu marido e volta aqui. Aí ela disse para Jesus: eu não tenho marido, respondeu a mulher. Aí Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido. Agora olha o escândalo, irmãos, olha o escândalo. Você já teve 5 maridos, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. Óbvio que eu estou brincando quando eu falo de escândalo, porque quando Jesus revela a vida daquela mulher para aquela mulher, Jesus não faz isso em tom de acusação, né? Ele não diz assim: olha, você é uma miserável, pecadora, prostituta. Ele não disse isso. Jesus sabe como falar com a gente. Jesus não é um bruto ignorante como muitos de nós, que não sabe falar, que não tem filtro, fala o que pensa, que não sabe tocar o coração das pessoas. Jesus não é como a gente, Ele sabe falar. E Ele disse: é verdade, você não tem marido, né? Você está certo em dizer que não tem marido, porque você já teve 5, né, minha filha? E o que você tem agora também não é teu, né? Você falou uma verdade. Então quando Jesus fez isso, não foi para envergonhar aquela mulher, porque olha a condução da conversa, a condução que Jesus foi dando àquela conversa. Ele foi conduzindo aquela conversa para chegar exatamente nesse momento, para mostrar para aquela mulher que ele não era um homem qualquer, que ele não era como Jacó, ele era muito maior do que Jacó. Então quando ele revelou para aquela mulher que ela estava vivendo de uma forma ilegítima, o 6º homem, que não era nem o marido dela, né? O que ele quis fazer? Ele quis mexer com a consciência dela. Ele quis fazer com que algo brotasse no coração dela, que uma fé salvadora começasse a brotar no coração dela. Jesus estava querendo dar água da vida para uma mulher pecadora. Como que nós receberíamos em nossa igreja uma mulher que já teve 5 maridos? Como que nós receberíamos uma mulher que já está com o 6º companheiro e nunca foi casada, que está trocando assim de homem, que nem troca de roupa na Lojas Marisa, na hora de escolher uma peça, e que depois descarrega tudo, diz para o vendedor: não vou levar nada. Jesus estava querendo dar água da vida para aquela mulher, mas primeiro ela tinha que ter convicção do pecado. E não pode haver salvação sem primeiro se ter convicção de pecado. Não tem como haver salvação sem que haja primeiro arrependimento de pecado. A Bíblia diz isso, o Novo Testamento diz isso. Então a pessoa, para ser salva, para se apropriar da graça de Deus, que está disponível a todas as pessoas, a Bíblia diz, Paulo diz em Efésios 2, que a salvação é pela graça. Ela está disponível a todas as pessoas, mas ela é mediante a fé. Pela fé em Jesus, nos apropriamos dessa graça, mas é preciso arrependimento, é preciso convicção de pecado. Eu sou pecador, eu nasci separado de Deus, longe da glória de Deus. Eu preciso confessar os meus pecados a Deus, reconhecer que sou pecador, que Jesus está me salvando, e Ele me salvou não porque eu sou bom, lindo e maravilhoso, mas Ele me salvou porque eu sou miseravelmente pecador, necessitado da graça dEle, do amor dEle, do perdão dEle. Jesus estava querendo, de uma forma gentil, amorosa, fazer com que aquela mulher tivesse a convicção do pecado e que o arrependimento brotasse no coração dela, porque esse é o primeiro passo para alcançar o perdão de Deus e o novo testamento, e o novo nascimento, e assim ser transformado numa nova criatura. Jesus estava querendo mostrar para aquela mulher que ela não precisava de nenhuma água milagrosa para resolver os problemas da sua vida. Ela queria uma água milagrosa que resolvesse o seu problema. E Jesus estava dizendo: você não precisa de água milagrosa, água benta para resolver o seu problema.
Porque as necessidades dela não eram materiais, as necessidades dela eram espirituais. Ela tinha um vazio na sua alma, um imenso vazio na sua alma. E como que ela procurava preencher aquele vazio? Ela procurava preencher aquele vazio se relacionando com muitos homens. O que aquela mulher estava fazendo? Ela estava em busca do amor. Aquela mulher era carente de amor. E por que ela se envolvia com tantos homens? Porque era a maneira que ela encontrava de se sentir amada. Só que ela nunca encontrava esse amor, porque ela ia trocando os parceiros sexuais, os parceiros amorosos. Ela ia trocando e nunca achava a tal satisfação da vida. Isso é uma forma doentia, patológica, espiritualmente, emocionalmente doentia, de satisfação das necessidades que nós temos espirituais. Porque outras pessoas encontram outras formas de preencher isso, através das drogas, da bebida, das más amizades, de vícios, prazeres que são viciantes, patológicos, destrutivos. Porque há prazeres que são bons e são aprovados por Deus. Mas há outros que nos escravizam, que nos tiram da presença de Deus. Quando Deus não é o Deus na vida de alguém, meus irmãos, outras coisas vão tomar o lugar da vida de Deus na nossa vida. Quando Deus te der uma bênção, meu irmão, não deixa que a bênção que Deus te deu tire você da presença dEle. Sabe aquela velha história que ocorre com muitos crentes? O crente, ele tem o sonho de ter uma casa na praia, aí Jesus vai lá e dá a casa na praia para o sujeito. Aí o sujeito não aparece mais na igreja porque está na casa da praia. Porque tem que aproveitar, porque pode estar ladrão, porque não sei o quê, né? Quanta gente se desviando da presença de Deus por causa de uma bênção que Deus deu. A pessoa não soube lidar com a bênção. Você lembra o que a Bíblia fala sobre Satanás, Lúcifer? Por que Lúcifer caiu da presença de Deus? Deus fala lá em Ezequiel: você se corrompeu por causa da sua formosura. Olha que coisa interessante e grave ao mesmo tempo. Por que o anjo da guarda, aquele querubim da guarda ungido, como é chamado Satanás antes da sua queda, por que ele era um anjo reluzente, um anjo cheio de glória? Quem deu isso para ele? O único ser que é autoexistente é Deus, gente. Quando Deus disse para Moisés: você vai dizer para Israel que o Eu Sou enviou você. E quando Jesus disse para os judeus: eu sou, antes que Abraão existisse, Jesus está dizendo: eu sou o Eu Sou do Antigo Testamento, que apareceu para Moisés. O Eu Sou. Deus é um ser autoexistente, Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele existe por si mesmo. Pastor, eu não consigo entender isso, mas não é para entender mesmo. Você não vai entender, nem eu vou entender isso. Porque é o pecador, o limitado, o humano, o carnal, tentando compreender racionalmente o eterno, o perfeito, o Eu Sou. Então aquela mulher, gente, ela precisava resolver o problema da sua alma, não se entregando ao pecado, mas se entregando para Jesus, se entregando para Deus. Ela precisava resolver o seu problema, não se entregando nos braços de vários homens. Ela precisava encontrar o amor que ela procurava em Jesus. E quando ela encontrasse o amor que ela procurava em Jesus, ela não precisaria mais corromper o seu corpo, a sua alma, a sua vida. Ela precisava entregar a sua alma a Deus, ter um encontro com Deus. É isso que muitas pessoas precisam hoje. É isso que muitas pessoas precisam hoje. A necessidade daquela mulher é a necessidade dos seres humanos diante de Deus. E aí nós aprendemos algo muito importante nessa história, que religiosidade não é o mesmo que espiritualidade, não é o mesmo que santidade. Aí aquela mulher, após Jesus revelar a vida dela para ela mesma, aquela mulher então, ela vê que Jesus não era um homem qualquer. Então ela diz assim no versículo 19: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Agora sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então veja que aquela mulher, ela tinha uma religião. Ela tinha uma religião, ela tinha uma religiosidade. Ela adorava naquele lugar.
Ela possuía uma tradição religiosa. Olha o que ela diz: nossos pais adoravam neste monte. Então aquela mulher, ela trazia com ela, na sua história, uma tradição religiosa. Ela tinha uma religião, oficialmente ela tinha uma religião, mas a sua religião não estava sendo suficiente para resolver as suas dúvidas, resolver os seus dilemas, o vazio da sua alma. Ela era religiosa, mas ela estava vivendo em pecado. Ela era religiosa, mas ela estava vivendo em prostituição. Ela era religiosa, mas ela não possuía convicções espirituais. Você quer ver só como ela não possuía convicções espirituais? Ela tinha uma dúvida. Ela aproveita que Jesus é um profeta, ela percebe que Jesus é um profeta, então ela quer tirar uma dúvida com ele. Ela quer saber onde é o lugar mais certo para adorar a Deus. Qual é o lugar mais correto para adorar a Deus? Qual é o lugar mais santo para adorar a Deus? Então ela pergunta para ele: onde é o lugar da adoração a Deus? É o Monte Gerizim, onde nós aqui, os nossos pais nos ensinaram a adorar? Ou é lá no templo em Jerusalém, onde vocês judeus dizem que é lá? Que lá é o único lugar para adorar a Deus. Qual é o lugar mais santo? Qual é o lugar mais correto? Essa é a pergunta que muito crente está fazendo, por incrível que pareça. E todo crente deveria saber responder essa pergunta. E isso acontece por falta de conhecimento de Deus, por falta de conhecimento das Escrituras. E isso também acontece porque o ensino dado de muitos púlpitos é um ensino errado, que mantém as pessoas numa religiosidade antibíblica, que mantém as pessoas numa religiosidade que na verdade não nos aproxima de Deus. Então, para muita gente, para muitas pessoas, ainda essa revelação está meio que oculta, né? Muita gente está frequentando igreja, mas ainda está vivendo em pecado. Muita gente frequenta igreja, mas são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Muita gente frequenta igreja, mas ainda não possui convicções espirituais. Muita gente frequenta igreja, mas são cheios de superstição. Você quer ver só uma superstição no meio do povo de Deus? O bebê nasceu, o filho do crente nasceu. Aí, por conta dessa surto de sarampo, aí os pais demoram um pouco para trazer o filho à igreja, para consagrá-lo ao Senhor. Aí ele fica com uma gripe. Aí chega um crente da igreja e fala assim: ó, seu filho está gripado, você já levou ele para consagrar, já consagrou ele ao Senhor? Isso é superstição, quer dizer, a criança ficou gripada porque não consagrou ao Senhor. O que teve uma coisa com a outra? Então a gente tem que se libertar dessas coisas, irmãos. Não há encantamento contra o povo de Deus. Não há encantamento contra o povo do Senhor. Não há olho gordo para atingir tua vida. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos deixar essa ignorância para trás, essa coisa do passado. Amém ou não amém? Pastor, vem aqui orar na minha empresa, vem orar aqui porque tem um monte de gente invejosa, de olho gordo no meu negócio aqui, pastor. Eu posso até ir lá orar, não tem problema nenhum. Mas eu não preciso ir orar lá para Deus quebrar o olho gordo. Porque se você acredita em olho gordo, você precisa se converter, irmão. Se você acredita em olho gordo, você está ainda no paganismo. Porque não há encantamento contra a sua vida. Podem colocar o teu nome, a tua foto na boca do sapo e costurar. Pode botar um álbum de fotos seu, não tem problema dentro do sapo. Coitado sabe de quem? Do sapo. O sapo é um coitado vai morrer com a boca costurada. Se fizer uma macumba na tua calçada, você chuta. Não, chuta não. Recolhe, põe no lixo e joga fora. E ora para o miserável que fez isso com você. Não tem problema não. O poder de Deus está na tua vida. O Espírito Santo está em você. Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Mas muita gente é como aquela mulher samaritana. Aí olha só a resposta de Jesus. E aí nós chegamos no clímax dessa mensagem. Porque agora Jesus vai falar da verdadeira adoração. E Jesus então disse para aquela mulher: mulher, creia no que eu digo para você. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus
nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então o que Jesus está dizendo para aquela mulher, e o que Ele está dizendo para nós hoje, é que o verdadeiro centro da adoração não é um lugar geográfico no mundo. O verdadeiro centro da adoração não é um lugar físico, material, geográfico, que você pode localizar no GPS. O verdadeiro centro da adoração não é um templo, não é um templo religioso. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Está aqui uma comunidade de adoradores e de adoradoras, mas o centro da adoração não é um templo, não é um lugar, não é uma coisa. O centro da adoração é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele é o centro da adoração, Ele é o lugar da adoração. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito, ou seja, com o nosso espírito. O Novo Testamento nos ensina que o nosso espírito é a parte mais sublime espiritualmente falando. Quando a gente não conhece a Cristo, o nosso espírito está ativo, mas está espiritualmente morto por causa do pecado que nos separa do nosso Criador. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nascemos de novo, o nosso espírito ele revive, ele ressuscita espiritualmente pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Então, quando nós nascemos de novo, Jesus nos dá, Ele recria em nós um novo homem interior, uma nova pessoa interior, e Ele nos forma, Ele nos dá um espírito adorador, um espírito capaz, com potencial espiritual, para adorarmos a Deus em espírito. Quando você está aqui no culto, você está levantando a sua mão, falando com Deus, adorando, cantando, você está adorando a Deus em espírito. Quando você está na tua casa, de joelhos, cantando, louvando a Deus, lavando o carro, fazendo comida, no trânsito, você está falando com Deus, você está adorando a Deus em espírito, na sua interioridade espiritual. Adorar a Deus em espírito. Isso é muito importante, irmão. Nós temos que levar a sério a nossa adoração em espírito. Por isso que eu falo para você, quando você está na tua casa e um membro da tua família está falando com Deus, não interrompa. Só se o teto da casa estiver caindo e ele não percebeu, aí você chama ele. Se o telefone tocar, você tem uma coisa muito importante para dizer para ele, espere a pessoa acabar de falar com Deus. Você está aqui no culto, o seu irmão está com o olho fechado, com as mãos levantadas, falando com Deus, não interrompa. Porque quando a gente interrompe, nós estamos demonstrando duas coisas. Primeiro, falta de sensibilidade espiritual, para entender que aquele meu irmão, que aquela pessoa está tendo um contato com Deus, e eu não posso interromper isso. Segundo, a gente está demonstrando uma falta de educação. Por quê? Porque imagine duas pessoas conversando, uma com o olho assim, cruzado com a outra. Duas pessoas conversando, e você chega no meio da conversa, não pede licença, e já sai falando com uma das duas. Isso é uma falta de respeito, uma falta de educação. E a gente faz isso. A gente faz isso com os nossos irmãos. Por isso que eu fico angustiado quando a gente prega, a gente tô aqui na frente, e vem o obreiro me tudo, pastor, é recado, pastor, aviso, pastor, não sei o que, pastor, ó. Então já vou pedir, quando eu estiver adorando, não me interrompa. Porque eu não faço isso com ninguém. Porque a pessoa está adorando a Deus, ela está adorando ao Senhor, ela está tendo a sua intimidade com Deus, adoração em espírito. Isso é muito importante. Irmãos,
e adoração em verdade. O que é? Muito simples, é você colocar em prática o que você está recebendo da palavra de Deus. Quando você obedece a Deus, quando você faz a vontade de Deus, você coloca a palavra de Deus em prática, isso é uma forma de adoração. Você está adorando a Deus em verdade. A nossa adoração em espírito, ela somente se reveste de significado se eu estiver adorando a Deus em verdade. Porque se eu não estou adorando a Deus em verdade com a minha vida, a minha adoração em espírito não faz o menor sentido para Deus, não tem valor para Deus. É aquilo que Deus falou para o povo de Israel através de Isaías. O povo de Israel estava lá oferecendo, a tribo de Judá, né? Entregando lá os seus sacrifícios no templo, mas eles estavam vivendo em pecado. E o que Deus falou através do profeta? Olha, o culto que vocês me oferecem está me causando nojo. As mãos de vocês estão impuras, cheias de pecado. Isso para mim não tem valor nenhum. Então a adoração em espírito tem que andar junto com a adoração em verdade. E essa é a adoração que o Pai procura. E essa adoração independe de lugares e objetos especiais. Irmãos, tem crente achando que batizar no Rio Jordão é mais santo que batizar aqui no Rio Tietê. Pode ser mais saudável, mas não é mais santo. Tem crente achando que orar no Monte Sinai e levar pedido de oração no Monte Sinai é mais poderoso, é mais santo do que você orar no pé da sua cama. Tem crente achando, né, que quando se converteu, deixou de fazer romaria em Aparecida e agora tem que fazer romaria para Jerusalém. Porque viagem para Jerusalém virou romaria de crente. Se Deus me der a graça de conhecer Jerusalém, conhecerei. Mas não vou encarar isso como uma peregrinação espiritual, como uma coisa que se eu for entrar em Jerusalém, né, voltarei um homem mais santo. Isso é uma contradição ao que Jesus está falando para essa mulher e falando para a gente hoje. Certo? Tem crente depositando a sua fé em óleo, em rosa, em sabonete, vara de Jacó, lenço, sangue de missionário, de bispo, e por aí vai. Colocando a sua fé nessas coisas, está ainda vivendo no paganismo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com uma fé infantil, primitiva, que não amadureceu, que não cresceu, que não avançou. Tem igreja que se diz evangélica, irmão, mas está fazendo sessão de descarrego. Os pastores vestidos de pai de santo e jogando água benta nas pessoas. Imagine Jesus vestido de macumbeiro, irmãos, para operar cura e milagre. Já pensou? Então, irmãos, nós precisamos entender o que é igreja, o que é adoração, o que é servir a Deus. Temos que nos voltar para a Bíblia, para a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela não depende de lugares especiais, de objetos ungidos. Jesus disse que o Pai está à procura de adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, Jesus, Ele quer se revelar a nós, irmãos, como Ele quis se revelar àquela mulher. Ele quer se revelar a nós como quis se revelar àquela mulher. Diz assim nos versículos 25 e 26. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando Ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Então, perceba que a primeira revelação que Jesus deu para aquela mulher foi a respeito dela mesma. Agora, a segunda revelação de Jesus é a respeito dele. Ela disse para ele: olha, eu sei que quando o Messias vier, ele disse: opa, ele já veio, e sou eu. Eu sou o Messias que você disse que vai vir, eu já vim, e é eu que estou falando com você. Jesus estava se revelando claramente para uma alma que era um verdadeiro fracasso. Jesus tem prazer
em se revelar para nós. Jesus tem um prazer de se revelar para aquelas pessoas que se consideram um verdadeiro fracasso, porque Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa experiência de vida com Ele, e somente com Ele. Jesus quer se revelar a você, meu querido irmão, mais do que Ele já tem se revelado. Você que já é um crente em Jesus, um irmão em Cristo, nascido de novo, Jesus, Ele quer se revelar a você mais do que você tem o conhecido. Nós cantamos aqui nessa manhã, eu quero conhecer Jesus. Para você que conhece Jesus, você está dizendo para Ele, eu quero te conhecer mais. E você que cantou isso nessa manhã, que não conhece, está dizendo para Ele, eu quero te conhecer, porque eu não te conheço ainda. Deus é um Deus que tem prazer em se revelar a nós. E aí, para terminar, gente, olha o resultado daquela conversa, o resultado da palavra e do amor de Jesus na vida daquela mulher. Diz assim a partir dos versículos 28 e 30, em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Naquele ponto, a água da vida já estava começando a brotar dentro daquela mulher. Ela já estava descobrindo, através de Jesus, que ninguém pode viver só do pão e da água dessa terra. Ela estava descobrindo que tinha uma água viva, espiritual, que brotava do trono de Deus, cuja fonte é Jesus. Ela diz que ela deixou o seu cântaro de lado, sabe por quê? Porque a necessidade de tirar água do poço tinha perdido a importância naquele momento. A necessidade de tirar água daquele lugar tinha perdido a importância. Agora algo mais importante aconteceu na vida dela. E aquela mulher então se tornou sal e luz no reino de Deus. Ela foi lá para a sua cidade, diz os versículos 39 e 41, e ela chamou as pessoas daquela aldeia, daquele povoado. E então aqueles homens foram ouvir Jesus falar, e então eles disseram assim, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Jesus é aquele que toma pessoas fracassadas, pessoas que não são nada. Jesus, Ele pega pecadores destruídos, e os transforma em homens e mulheres de Deus. É isso que Ele fez comigo, é isso que Ele faz com você, é isso que Ele quer fazer com você. Ele pegou Pedro, que era um cara grosso, estúpido, ignorante, iletrado, e transformou ele num homem sensível, num homem de Deus, num apóstolo do Evangelho. Jesus pegou Paulo, um homem perseguidor da igreja, e transformou Paulo, que era um homem raivoso e vingativo, num apóstolo, pregador do Evangelho. João, chamado filho do trovão, um homem explosivo, transformou João no apóstolo do amor. Ele transformou Zaqueu, corrupto, ladrão, num homem generoso, fiel, honesto. Jesus transformou Maria Madalena, uma prostituta, numa mulher de Deus. E Ele transformou uma mulher samaritana, uma religiosa pecadora, em uma verdadeira adoradora. Porque Jesus, irmãos, Ele tem o poder de transformar vidas. Essa história nos ensina isso. Que Jesus, Ele é maior e melhor do que tudo. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele pode nos transformar como ninguém mais pode. Convido você a fechar os teus olhos.